Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia, 1/9/2025, 14ª sessão ordinária. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo o número legal para instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46:1. Solicito a leitura da ata da 13ª sessão extraordinária realizada no dia 18 de agosto de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 13ª sessão ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2025, realizada às 20 horas do dia 18 de agosto de 2025, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores. Primeira secretária, ADOC Tatiana de Oliveira Campos, e pela segunda secretária, ADOC Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, Tatiana de Oliveira Campos e a ausência do vereador Marcelo Edgar da Silva. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. Solicitou a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, que é realizada em 4 de agosto de 2025, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura de matéria do expediente. Correspondência do Legislativo. Leitura das indicações número 131 e 132/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. Número 133 e 134/2025, de autoria do vereador João Severino da Silva. Número 135, 136 e 137/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lidas foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do requerimento número 22/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 23/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 24/2025, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches e Lorival Bonfim Rocha, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 25/2025, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Tatiana de Oliveira Campos, Christian Rodrigues Araújo, Lorival Bonfim Rocha, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Vitor Henrique Costa e Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 26/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que, após lido e discutido, foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do projeto de decreto número 5/2025, que concede medalha de honra ao mérito José Pereira da Silva para a senhora Irmã Diva Alves dos Santos, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Tatiana de Oliveira Campos, Christian Rodrigues Araújo, Lorival Bonfim Rocha, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Vitor Henrique Costa e Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Correspondência do Executivo. Leitura do ofício número 46/2025, leitura do projeto de lei complementar número 8/2025, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 58, de 17 de maio de 2024, para garantir imunidade e instituir a gratificação por encargos especiais aos servidores públicos municipais que atuarem como membros de processos administrativos, disciplinares e da outras providências.
que após lido foi devidamente encaminhado às comissões. Leitura do projeto de lei complementar número 9/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de secretaria e dos cargos de secretários municipais, correlatos, funções gratificadas e empregos públicos, e da outras providências, que após lido foi devidamente encaminhado às comissões. Foi franqueada a palavra no expediente, da qual fez uso a vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que discorreu sobre o projeto de lei complementar número 9/2025 do Executivo, e na ordem do dia o presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 5/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que estabelece diretrizes para convívio adequado aos animais no perímetro urbano no município de Herculândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 6/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que autoriza o município de Herculândia a fornecer transporte para a realização de tratamentos médicos a pacientes com transtorno de espectro autista, TA, independentemente da existência de convênio médico particular e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 9/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que estabelece o direito ao nome e logradouros públicos a todo servidor público das esferas municipal, estadual e federal que venha a falecer no estrito cumprimento do dever funcional, dentro do território do município de Herculândia, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 10/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que dispõe acerca da implantação de código QR Code em placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica no município de Herculândia, São Paulo, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 11/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar conforme especifica e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 14/2025, de autoria do Executivo, que institui a política municipal de incentivo ao esporte no município de Herculândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, o presidente franqueou a palavra para a explicação pessoal, da qual fez uso o vereador João Severino da Silva, que discorreu sobre a entrega da medalha de honra ao mérito José Pereira da Silva para a senhora Irmandiva Alves dos Santos. Fez uso o vereador Lorival Bonfim Rocha, que discorreu sobre a visita que realizou ao prédio novo do velório municipal. Fez uso o presidente Marcos Francisco da Silva Sanches, que discorreu sobre a importância do término da obra e utilização do novo prédio do velório municipal. Fez uso a vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que discorreu sobre a conclusão da mamografia realizada através de uma parceria entre o município e o projeto Semear e Cuidar. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 1º/9/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata.
também, sim. Não vai? Botar nominal, então. Nominal? Ah, foi agora. Aprovado por unanimidade. Concluir a votação. Correspondência do Legislativo. Solicito a leitura das indicações número 138/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, e 139/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira de Campos, e o vereador João Severino da Silva. Câmara Municipal de Herculândia, indicação número 138/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realiza a reforma ou, se necessária, a substituição do outdoor localizado na entrada do município. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após observar a atual situação do referido outdoor, que se encontra em más condições, com sua imagem apagada e com sua estrutura amassada. Caso a estrutura do outdoor esteja danificada a ponto de que uma reforma não resolva, solicito que o mesmo seja substituído por um novo. Com a recuperação da estrutura, o outdoor passará uma imagem melhor do município aos visitantes que chegam em nossa cidade. Por isso se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 14 de agosto de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 139/2025. Os vereadores João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, indicam ao excelentíssimo prefeito municipal de Herculândia que seja implantada uma lixeira coletiva na rua André Valderramas, número 104, onde se encerra a rua 15 de novembro, bairro Bandeirantes. Justificativa. A presente indicação se justifica após o recebimento de reclamações, visitar o local e constatar que os endereços supramencionados existe um lote vazio, cercado e limpo, que se tornou local para depósito de lixo doméstico e por diversas vezes não bastasse o lixo, ainda é posto fogos nesse local. Diante dos acontecimentos recentes e localizando os proprietários do lote, que já estão cansados de limpar a sujeira de terceiros, foi identificada a necessidade de ter uma lixeira coletiva no referido endereço. O acúmulo de lixo, além de danificar o solo, pode ser foco de transmissores de doenças como a dengue, proliferação dos animais peçonhentos, bem como a queimadas, que são grandes riscos para os problemas respiratórios. Diante do exposto é que se faz necessário a presente indicação. Herculândia, 25 de agosto de 2025, Tatiana de Oliveira Campos e João Severino da Silva. Solicita a leitura do projeto de decreto número 06/2025, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches. Câmara Municipal de Herculândia. Projeto de decreto número 6/2025. O presidente da Câmara Municipal de Herculândia, no uso das suas prerrogativas legais e regimentais, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas relativas aos exercícios de 2022 da Prefeitura Municipal de Herculândia nos termos do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos TC 004-131.989.22-0, bem como pelo parecer das comissões de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Herculândia. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Herculândia, 12 de agosto de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches, presidente da Câmara. Comissões de Finanças e Orçamento, parecer número 14/2025, Contas do Poder Executivo, exercício de 2022.
O vereador membro desta Comissão, Finanças e Orçamento, que ao final subscreve, vem apresentar o relatório e voto referente às contas oriundas do processo TC 004.131.989.22-0 do exercício de 2022, Poder Executivo. Ressaltamos que, devido à extensão dos assuntos analisados pelo Tribunal de Contas, procederemos à divisão por tópicos com a finalidade de facilitar a compreensão conforme segue abaixo. Primeiro, síntese do julgamento. Trata-se do julgamento das contas públicas municipais do Poder Executivo relacionadas aos exercícios de 2022, exarados no processo TC 004.131.989.22-0, emendando da seguinte maneira: contas anuais, Prefeitura, superávit orçamentário e financeiro, índices constitucionais e legais, observados pagamento de gratificações, diferenças salariais de gratificações, diferença de horas extra, adotadas medidas saneadoras, relevação baixa, efetividade da gestão municipal, IEGM geral C, primeiro mandato do prefeito, envio de ofício ao Corpo de Bombeiros, parecer prévio favorável. Conforme observamos, muito embora ocorreram recomendações, estas foram relevadas, culminando pelo parecer prévio favorável desta feita. Analisaremos a seguir os pontos levantados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Primeiro, parecer geral. Parecer prévio favorável, apesar de ressalvas. Órgãos técnicos. ATJ, Assessoria Técnica Judicial, favorável. MPC, Ministério Público de Contas, desfavorável. SDG, Secretaria Diretoria Geral, desfavorável. Situação fiscal, superávit orçamentário em 1.552.372,88 e financeiro de 4.000.086.652,26. Índices constitucionais e legais. Educação, 30,49%, mínimo de 25%. Saúde, 27,91%, mínimo de 15%. Fundeb, 100%. Gastos corretamente, sendo 83,17% na educação básica. Despesas com pessoal, 47,51%, abaixo do limite de 54%. 2. Controle interno. Sistema defasado, decreto de 2013. Atuação superficial sem controle efetivo ao acompanhamento de metas. Ausência de plano anual de atividade e inspeções operacionais. Inexistência do controle sobre resultados e eficácia das ações municipais. Terceiro, planejamento e execução das políticas públicas. IEGM, nota C, baixa efetividade geral. Ausência de planejamento formal em diversas áreas. Falhas na participação popular. Ausência de cartas de serviços, conselhos de usuários e audiências públicas poucos acessíveis. Indicadores mal definidos, metas genéricas e orçamento mal estruturado. Planejamento ambiental, educacional e de saúde desatualizado ou superficial. Alterações orçamentárias em percentual acima do estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, que estabelece 20%, enquanto as alterações alcançaram 43,34%. Exercício. Planejamento 2019, 2020, 2021, 2022. Quarto, adequação fiscal das políticas públicas. Inconsistências na validação do IEGM e fiscal. Ausência da revisão periódica em geral do cadastro imobiliário, ausência de decreto com as tabelas de valores do IPTU, que são atualizados apenas quando o índice UFMH, Unidade Fiscal do Município de Herculândia, não possuindo alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel. Fiscais tributários não recebem treinamento para a execução das atividades e não há recursos para operacionalização, bem como a inexistente rotina de fiscalização para evitar sonegação de tributos. Quinto, educação, inconsistência na validação do IEGM/IEDUC.
Falta de vagas em creches. CMEI Juliana Cristina. Estrutura física precária em todas as unidades escolares. Baixo desempenho no IDEB e aprendizagem deficiente. Apenas 61,1% e 63,5% dos alunos atingiram aprendizado adequado em português e matemática, respectivamente. Transporte escolar com veículos inadequados e motoristas sem qualificação. Deficiência na cozinha piloto em razão da ausência de controle do estoque. Planejamento orçamentário inadequado e incoerente com as metas do setor. Sexto, saúde, IEGM, nota C/C+. Inconsistência na validação do IGM/I, saúde. Estrutura deficiente em unidade de saúde. Ausência do AVCB. Equipamentos vencidos, falta de medicamentos. Problemas graves em regulação e filas de esperas até 2.000 dias. Baixa nota no Previne Brasil, ISF, igual 5,44,19 de 22 cidades da região. Ausência dos protocolos mamográficos e ultrassons. Planejamento do setor insuficiente, mal estruturado e com necessidade de complementação orçamentária. Inexistência de ouvidoria da saúde. Sétimo, meio ambiente e saneamento. Gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva extremamente deficientes. Comissão de Finanças e Orçamentos. Irregularidade no descarte dos resíduos da construção civil. Tarifa de água fixa, sem controle por consumo. Perdas operacionais e inadimplências alta. Estação de tratamento com cobertura parcial de 4,6% do esgoto sem tratamento. Ausência de planejamento e déficit no tratamento da água e esgoto. Falta de investimento e descumprimento da legislação. Oitavo, estrutura e defesa civil. Ausência de evolução no IGM/I cidade. Ausência do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Ausência do plano de contingência. Falta de estudo de segurança nas escolas e centros de saúde, não mapeamento de áreas de risco. Tecnologia da informação, IGM/I.gov.TI, nota C. Inexistência de equipe de TI efetiva. Ausência de plano diretor de TI, política de segurança e mapeamento de dados. Não há designação dos encarregados para o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Recursos humanos e pessoal. Ausência de fidedignidade das informações sobre o quadro de pessoas do terceiro quadrimestre de 2022. Pagamento elevado de horas extra, 629 mil. Frequentemente de forma habitual e irregular. Concessão de gratificações indevidas com sobreposição e outras verbas, total de 939.158,45. Pagamento de diferenças salariais ilegais, 108.759,51. Cargos comissionados ocupados por servidores sem nível superior. Fragilidade no controle de ponto e ausência no controle eletrônico. Pagamento de gratificações desprovidas de interesse público. Transparência e controle social. Ausência de regulamentação da Lei de Acesso à Informação e SIC, de difícil acesso. Falta de transparência e informações sobre o terceiro setor incompletas. Ausência de audiências públicas na Câmara sobre o recurso da saúde. Irregularidades na composição dos conselhos da Fundeb e da Saúde. Relatório de gestões anual, RAG, não disponibilizado e não analisado pelo Conselho de Saúde. 12. Irregularidades específicas. Prédio da Prefeitura sem AVCB. Relatórios de manutenção e consumo de combustíveis falhos e inexistente. Contas bancárias da Fundeb, fora da titularidade da Secretaria da Educação. Inexistência do Serviço Social Escolar, conforme Lei nº 13.935/2019. Descompasso entre repasses legais da educação e saldos bancários. Gastos com manutenção de veículos e máquinas sem devida descrição.
Gasto com combustíveis sem mostra maior do que os valores empenhados, bem como os relatórios de uso dos veículos são falhos. 13. Perspectivas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Baixo desempenho nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inconsistência em dados do IGM-M dificultam a mensuração e a evolução das metas. 14. Considerações finais. Apesar das diversas irregularidades apontadas em áreas críticas como educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e transparência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável com ressalvas, principalmente devido ao cumprimento dos índices constitucionais, à existência de superávit orçamentário e financeiro, à adoção, ainda que parcial, de medidas saneadoras, ao fato de tratar do primeiro mandato do prefeito. Tabelas demonstrativas. As tabelas a seguir foram extraídas da instrução processual nos artigos TC 00431.989.22-0 e serviram para subsidiar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Terceiro, conclusão. Diante da análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferido nos autos, o que opinou favoravelmente à aprovação das contas do Poder Executivo, ressaltando-se o reconhecimento da regularidade das contas públicas, ainda que tenham sido feitas recomendações para aprimoramento e correções dos procedimentos administrativos e financeiros. Ressaltando ainda que as observações e recomendações do TCE São Paulo devem ser compreendidas como instrumento de aperfeiçoamento da gestão pública, não comprometendo por si a legalidade ou a legitimidade das contas apresentadas, que em realidade tratam-se de apontamentos técnicos voltados à melhoria contínua da administração, os quais devem ser acolhidos e implementados pelo Poder Executivo em consonância com os princípios da eficiência, legalidade e da transparência. Assim, este relator é favorável à aprovação das contas, acolhendo o parecer emitido pela Corte de Contas e recomendando ao Poder Executivo que adote as medidas corretivas necessárias, conforme indicado, com vista à prevenção de futuras ocorrências e ao fortalecimento de boa governança pública. Por fim, diante das recomendações exageradas e considerando suas naturezas, determino e encaminhamento deste relatório para comissões de acompanhamento da execução do orçamento e das políticas públicas. Herculândia, 5 de maio de 2025, Lorival Bonfim Rocha, relator. Parecer número 14/2025, Contas do Poder Executivo, exercício de 2022. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após a deliberação ocorrida em 5/5/2025, emite decisão favorável às contas do Poder Executivo, acompanhando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no julgamento proferido nos autos TC 000.431.989.22-0, nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 do Regimento Interno. O relatório terá força de parecer, vez que é aprovado por unanimidade. Herculândia, 5 de maio de 2025, Lorival Bonfim Rocha, presidente. Vitor Henrique Costa, vice-presidente. Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, relator. Está em discussão o projeto. Quem for fazer uso, fazer inscrição. Ninguém se inscrevendo, está em única votação o referido projeto. Para mim não está aparecendo.
Para mim não está aparecendo aqui, mas todos concordam, né? Então está aprovado por unanimidade. Mas eu concluí, ele não está. Não apareceu, agora que foi aparecer. Concluiu. Concluiu. Já foi. Isso, né? Solicita a leitura do projeto de lei legislativo número 12/2025, que autoriza o Poder Legislativo de Herculândia a afirmar convênio com as instituições financeiras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Câmara Municipal de Herculândia, projeto de decreto número 6/2025. O presidente da Câmara Municipal de Herculândia, no uso das suas prerrogativas legais e regimentais, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas... É outro, mas... O 12. É o 12, cara. Câmara Municipal de Herculândia, projeto de lei legislativo número 12/2025. Autoriza o Poder Legislativo de Herculândia a firmar convênio com as instituições financeiras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Herculândia fica autorizada a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Artigo 2º. O objeto de convênios a conceder créditos consignados aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Herculândia, se por eles solicitado e devidamente aprovados, conforme normativas internas das instituições de crédito. Artigo 3º. A celebração de convênio não acarreará ônus para a Câmara Municipal de Herculândia. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições ao contrário. Herculândia, 18 de agosto de 2025. Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva e Tatiana de Oliveira Campos. Justificativa. O presente projeto de lei visa facilitar o acesso ao crédito aos servidores e vereadores que assim requeiram, com pagamentos realizados diretamente por meio de desconto em folha. O fornecimento de crédito ficará condicionado à análise pela instituição financeira e convênios firmados com e não acarretará ônus para a Câmara Municipal de Herculândia. Por tais motivos, esperamos a leitura e a apreciação da presente projeto de lei pelo plenário com suas consequentes aprovação. Herculândia, 18 de agosto de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva e Tatiana de Oliveira Campos. Solicita a leitura do ofício número 46/2025. Aliás, 47. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 47/2025, referente ao ofício número 42/2025, requerimento número 21/2025. Herculândia, 18 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 21/2025, que solicita informações acerca do programa Melhor Caminho, apresentamos em anexo o ofício da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, colocando-nos às disposições para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Herculândia, 13 de agosto de 2025. Excelentíssimo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, presidente da Câmara Municipal de Herculândia. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste primeiramente agradecer e parabenizar Vossa Excelência pelo relevante serviço prestado em nosso município e esclarecer o requerimento número 21/2025. Primeiro, qual o atual estágio da implantação do programa Melhor Caminho em Herculândia? Resposta. Em atenção à solicitação de informações, esclarecemos que o município de Herculândia aderiu ao programa Melhor Caminho, apresentando todos os documentos cabíveis no mês de fevereiro de 2022, dentro dos prazos e requisitos estabelecidos que seguem em anexos. Entretanto, com a mudança do governo
governador do Estado de São Paulo e do secretário da Estadual da Agricultura e Abastecimento, por ocasiões e andamento dos programas, foi paralisado pela esfera estadual. Durante esse período, recebemos várias visitas das empreiteiras contratadas pelo governo estadual em 3 oportunidades, ocasião em que foram repassadas todas as informações e condições necessárias para a execução da obra. Além disso, entregamos diversos ofícios diretamente na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e realizamos inúmeras visitas à referida secretaria, buscando informações e reforçando o interesse e a necessidade da execução do programa em nosso município. Por ora, há apenas a confirmação da execução do programa e tratativas em andamento. Não temos, porém, prazo oficial para o início das obras. Segundo, quais trechos ou estradas rurais estão incluídos no plano de recuperação e manutenção do município? Resposta: ERC 348 e ERC 030, conforme anexo. Terceiro, qual a previsão de início e término das obras previstas no programa? Resposta: por ora, apenas a confirmação da execução do programa e tratativas em andamentos. Não temos, porém, o prazo oficial para o início das obras, conforme esclarecidos no item 1. Quarto, há repasses já efetuados pelo governo do Estado para execução dos programas no município? Em caso positivo, detalhar valores e datas. Não há repasse. Resposta. Quinto, caso exista, qual é a contrapartida da Prefeitura no projeto? Resposta: prejudicado, item 4. Sexto, quais empresas foram contratadas para a execução das obras e por qual critério de seleção? Resposta: prejudicado, item 4. Sétimo, houve audiências públicas ou consulta à população rural sobre a definição dos trechos prioritários? Resposta: sim. Na época, houve consulta à população e aos servidores ligados à manutenção de estradas rurais, onde foram acordados os trechos. Oitavo, especialmente sobre os bairros quilômetro 7 e bairro Crochê, há previsão ou estudo sobre beneficiá-los com o programa Melhor Caminho? Resposta: sim. Esses são os trechos que aguardam a execução do programa. Atenciosamente, Francisco Rodrigues Simões Neto, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Está franqueada o uso da palavra. Fazer inscrição quem for fazer o uso. Boa noite aos vereadores, presidente, segundo secretário, primeiro secretário, perdão, a população aqui presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e aos funcionários da casa. Eu quero primeiramente agradecer a presença de vocês nesta noite de hoje. A gente sempre diz que seria muito bom se todas as sessões, várias pessoas estivessem aqui participando, entendendo o que o nosso Poder Legislativo trata e como está o andamento das situações e dos projetos. Quero só deixar registrada a indicação que fizemos em conjunto, né, João? Fizemos em conjunto por se tratar de um endereço que se encontra na rua que nós moramos há muitos anos, o João até mais do que eu, no final da 15 de novembro, ali na rua André Valderramas, número 104, tem propriedade, um terreno vazio, que por estar ali nesse cruzamento, acaba sendo depósito de lixo de alguns membros ali do bairro. Porém, os proprietários foram contactados e realmente eles mantêm o lote limpo, sempre com mato baixo, porém esses lixos acumulados ali também são por muitas vezes posto fogo, até a cerca está queimada, para quem passar lá e puder estar olhando. Então, gera vários prejuízos, não só para os proprietários do lote, mas também para todos os moradores do bairro, porque esse acúmulo de lixo gera animais peçonhentos, transmissores de doenças, como o mosquito da dengue, e a queimada piorou nesse tempo que estamos vivendo. Ontem nós presenciamos uma queimada de grande porte no distrito de Juliânia, então é um risco muito grande para toda a população. É indicado, não sei se seremos atendidos, mas que pudesse ser posto
neste local uma lixeira coletiva. Esse local está mencionado, mas eu acredito que não só nesse endereço, como diversos outros pontos estratégicos do município, poderiam ter essas lixeiras coletivas. Claro que a educação de todos os moradores, da população, é o essencial, mas para contribuir, então, para uma melhoria, né, para centralizar esse lixo do bairro e, quem sabe, melhorar essa situação e não prejudicar só os proprietários do lote, mas também todos os moradores ali da região. Muito obrigada, boa noite. Ordem do dia. Solicito a leitura, discussão e primeira votação do projeto de lei complementar do Executivo número 8/2025, que altera a lei complementar número 58 de 17 de maio de 2024 para garantir imunidade e instituir a gratificação por cargo especial aos servidores públicos municipais que atuarem como membros em processos administrativos, disciplinares e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite mais uma vez. Eu quero só deixar registrado que a lei da qual institui essa comissão para avaliação desses processos administrativos passou por essa Casa de Leis no ano de 2024, do qual foi aprovado a instituição dessa comissão, com a ressalva e retirada do artigo que garantia as gratificações aos servidores que participassem dessa comissão. Então, esse projeto ele já foi avaliado, ele já foi aprovado com essa ressalva, e agora novamente vem para que nós pudéssemos aprovar ou não essa gratificação aos servidores que compõem a comissão de julgamento aí nesses processos administrativos. Eu quero já antecipar que eu vou manter o posicionamento de 2024, não acho correto que seja instituída essa gratificação, tanto que não é obrigatório. Alguns municípios, essa comissão possui a gratificação, outros não. Os que possuem, às vezes, num percentual bem menor do que está pactuado aqui. Então, só para deixar esclarecido esse posicionamento. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, funcionários da esfera legislativa, funcionários da esfera executiva e quem nos assiste pelas redes sociais. Também só para deixar claro, que nem a nobre vereadora acabou de falar, esse projeto, ele é da comissão existente para os processos administrativo disciplinar, ele já foi aprovado em 14/8, né, desculpa, ele foi aprovado em 17/5/2024, né, sobre o número 58. Então, ele agora veio apenas para colocar uma pequena gratificação para quem atuar nessa comissão perante a existência de alguns processos, se caso, né, tiver. E a minha colocação, eu acho o seguinte, é um projeto que não prejudica funcionário, isso aqui. Muito pelo contrário, um patrão, para que se querer mandar um funcionário embora, de qualquer esfera, seja o setor público ou setor privado, ele simplesmente manda embora. Ele vai mandar embora, e a pessoa vai brigar na justiça, ou sei lá onde for.
Esse PA, muito pelo contrário, ele dá direito do servidor a se defender. Ele dá direito à defesa, isso aqui. Então, eu não vejo como um projeto que prejudica. Se posso até, não sei se serve de base, se eu posso até falar, mas eu, inclusive, eu passei por esse processo em 93. Foi um PA. Eu fui absolvido porque provei a minha inocência no que eles queriam aplicar em mim. E isso é o fato desse projeto. Então, o funcionário que não deve, que não tem assim, nada a temer, ele vai provar que ele é inocente e pode, inclusive, reverter o processo, inclusive gerando alguns benefícios em prol dele próprio. Então, assim, o projeto já foi aprovado, agora é a gratificação. O projeto, se fosse aprovar o projeto em si hoje, talvez não aprovaria, mas a gratificação, e como o projeto já existe, eu sou a favor. Está em votação o projeto. Kiko. Perdão, Kiko. Presidente, boa noite. Boa noite, primeiro e segundo secretário, aos nobres vereadores, funcionários municipais e a todos os cidadãos que nos assistem. Só para complementar a fala, esse projeto veio para a Câmara com a gratificação de 70% do salário que o funcionário recebe. E aí nós questionamos. Ele voltou de bate-pronto, ele voltou para o Executivo. Aí também não é justo. O cara já ganha, vamos supor que o cara já ganha um salário bom, de 5 ou 6 mil reais, e receber mais 70%, aí qualquer um ia querer entrar nessa comissão para julgar as outras pessoas. Então, eu acho que uma gratificação de 70% de um salário mínimo, que dá R$1.000, não é nenhuma coisa extraordinária. E eu sou a favor também para garantir a ética, a legalidade e a eficiência do funcionalismo público. Obrigado. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por 5 votos e 3 contras. Solicito a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 9/2025, que dispõe sobre a criação de secretarias e dos cargos de secretários municipais correlatos, funções gratificadas e emprego público e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso da palavra, fazer a inscrição. Vou puxar a fila mais uma vez, só para falar um pouquinho desse projeto. Às vezes nós não temos consciência da responsabilidade que nós trazemos quando nós votamos um sim ou um não. Então eu quero deixar claro que esse projeto que cria aqui alguns cargos, funções gratificadas, secretarias e seus secretários, qual que é o meu ponto de vista diante de tudo isso? Nós estamos vivendo uma administração da qual deu R$13 de vale alimentação no aumento do servidor público. Nós estamos vivendo uma administração da qual não foi possível dar um aumento
acima do que a inflação sugere. Estamos vivendo momentos em que veículos estão quebrados e não tem dinheiro para manutenção, como se vamos dizer aí da frota de ônibus que nós temos, que até os ônibus deverão ser cortados porque não tem ônibus suficiente e de qualidade para transportar, inclusive os nossos atletas, né? Vamos dizer assim, porque na sessão passada eu falei sobre isso, que foi negado transporte para os atletas por contenção de gastos. Então, se nós estamos vivendo um momento de contenção de gastos, do qual não é possível favorecer e beneficiar o servidor público, nós estamos vivendo um momento de que não foi possível manter por R$10 mil o projeto Guri, com recurso próprio no município de Horcolândia, onde mais de 60 alunos ficaram desassistidos. Nós estamos vivendo um momento onde a delegacia de polícia, o policiamento nosso está cada vez mais enfraquecido, onde as horas delegadas não foram pactuadas até hoje por falta de verba no município. Eu entendo, sim, que às vezes um cargo é necessário ser criado, 2, 3, mas do jeito que nós estamos aqui falando de um projeto, que neste ano, se tratando que estamos no final do ano, o impacto no orçamento será de R$ 192.493,89. Porém, já para o próximo ano, o impacto de R$ 595.545,65. 2017, o impacto de R$ 613.609,63. Agora eu deixo para vocês a pergunta, nós estamos no momento de criar cargos, secretarias e cargos de chefia? É só. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, funcionários municipais aqui presentes e todos que nos ouvem pelas redes sociais. Eu também faço o uso da palavra da vereadora Tati. O nosso município hoje, não só o nosso município, né, a realidade de vários municípios do estado de São Paulo passando muitas dificuldades. E todas as vezes que a gente vai no executivo buscar melhorias, edificar alguma coisa, tanto para o servidor, tanto para o município, o executivo fala que está no limite. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Nós estamos com vários veículos quebrados no município, vários ônibus, tirando o ônibus vai parar o ônibus para estudante. Esse dia nós tivemos que fazer uma reunião com o secretário de transporte para não parar o transporte da escola particular, falta de ônibus. E a gente não é contra cargos, não é contra aumento de salários, várias pessoas andam falando na rua aí, mas o momento agora, o momento que está passando no nosso município, não é para isso. Eu acho que deveria ver os cargos necessários que está precisando no município hoje. Nós teve uma reunião, os novos vereadores aqui, né? Nós entramos em detalhes, passamos para o presidente o que era necessário no momento, levou o projeto para o prefeito e o projeto voltou do mesmo jeito. Então, a gente tem que pensar bem, não é pensar hoje, é pensar no futuro, porque esse impacto aí pode causar um grande caos no nosso município que hoje se encontra em estado muito precário. É só isso. Gente, eu respeito a opinião de cada nobre, de cada pessoa, de cada cidadão, e também quero, assim, exijo que respeite a minha opinião. Cada um tem a sua e cada um expõe da maneira que mais, né, expressiva que possa ser, que o pessoal possa entender. Tem algumas coisas desse projeto, lógico, daria para dar uma tirada, uma enxugada, sim. Mas, por exemplo, o impacto, a gente fala do impacto, a gente já pensa o quê? Em folha de pagamento, né? Mas a gente aqui nesse nesse projeto, não podemos pensar só na folha de pagamento. A própria segurança pública, nós estamos em caos mesmo aqui em Herculândia, segurança pública. Ontem, por exemplo, eu vi coisas que está demais. Mas essa Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, existe já
algumas recomendações que tem que ter a Secretaria de Segurança Pública para começar a pontuar, para poder começar a vir recurso, vir câmeras e vir tudo para o município. Inclusive, quem participa na comissão de orçamento fala sobre esse tipo de situação. Por exemplo, Juliânia, nós estamos sem encarregado. Está um caos, Juliânia, o pessoal cobra totalmente da gente. Então, aqui está criando-se uma função gratificada. Aqui nós cobramos muito do prefeito a questão do fiscal de postura, fiscal tributário. Hoje tem um fiscal tributário. Essa função gratificada seria para esse fiscal tributário, para que ele permaneça no cargo, para ver se dá resultado nos serviços, porque muita reclamação e apenas o fiscal tributário tem condição e pode fazer as notificações, fazer as autuações, ele pode. Então a gente necessita desse fiscal tributário. E outros cargos que tem aqui dentro, que também é necessário, né? Não vamos falar nomes, mas que também é necessário, que precisa. E eu, assim, vejo esse projeto, não de imediato, mas a um longo prazo, que é um projeto bom, é um projeto que primeiro, ele é um projeto constitucional, projeto legal, e eu acho, assim, que diante de todas as cobranças que a gente fez, aqui dentro se encaixa algumas coisas que nós precisamos delas. Eu não seria justo se eu, falando de mim, tá, gente? Cada um responde por si próprio, se eu for contra esse projeto. Se eu for contra esse projeto, eu estou indo contra a população de Juliânia, contra a população do Marco 8, contra a população dos bairros, que tanto está cobrando da gente, porque não tem encarregado. O encarregado que tinha lá hoje já não existe mais lá em Juliânia. E, se caso esse projeto for aprovado, se for aprovado e vir a começar a dar problemas, nós temos as nossas ferramentas para a gente cobrar do prefeito. Nós temos requerimentos, nós temos Ministério Público e temos outras. Então, assim, eu deixo aqui também o meu parecer. Não vou prejudicar ninguém, espero que lá na frente esse projeto não prejudique ninguém, espero que ele venha, se for aprovado, beneficiar não só os funcionários, como a população, que nós temos que pensar num todo, num geral, e não só em alguns setores. Tá? Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa, funcionários públicos e todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de deixar registrado a minha opinião em relação ao projeto que está sendo apresentado na casa. Eu não sou contra o projeto em si. Eu reconheço que qualquer iniciativa de valorização do servidor público é importante. No entanto, eu sou contra a forma com que ele está sendo conduzida, beneficiando apenas um grupo, enquanto a grande maioria dos servidores fica de fora. Recentemente, foi concedida o reajuste de apenas R$ 13,00 no valor do ticket alimentação para os funcionários, com a promessa que em agosto ia se ter uma posição. Agosto já se passou e não houve nenhum reajuste. Diante do aumento claramente insuficiente do aumento de custo de vida, da inflação e das responsabilidades que recaem sobre os ombros de quem realmente sustenta o funcionamento da máquina pública. O que eu defendo é a justiça e a isonomia. Se há margem para conceder benefícios
que sejam estendidos a todos os servidores. Portanto, eu não sou contrária ao projeto, desde que se contemple toda a classe dos servidores. Muito obrigada. Eu só vou fazer o uso rapidamente. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, população aqui presente, funcionários, população que nos assiste pelas redes sociais. Eu vejo esse projeto, na minha opinião, como benéfico ao nosso município. Eu tenho na minha concepção que eu acho que todo o projeto que vem do Executivo para o Legislativo, que venha dar algum benefício para algum funcionário, eu acho que nós deveríamos pensar realmente em aprovar esse projeto, caso seja aprovado. E eu não acho que o prefeito ia ter uma irresponsabilidade de mandar um projeto aqui, se é que ele vai criar todas essas secretarias aí, se eu não me engano, acho que é 4, né? Secretarias. Ele mesmo já disse que não vai contratar algumas pessoas agora. A maioria dessas gratificações aqui são para todos os cargos efetivos, não é para pessoas em comissão. Então, eu acho que, no modo geral, tanto é que a administração tem as suas falhas, mas nós acabamos de aprovar aqui as contas dele de 2022. Então, eu acho que ele não ia ser irresponsável de mandar um projeto aqui para impactar tanto a folha e prejudicar o salário dos outros funcionários. É lógico que a gente queria aqui estar votando uma coisa para beneficiar todos os funcionários, mas quando não é possível, se der para a gente se contentar com um pouco, eu acho que é isso. Está encerrada a discussão. Está em votação. Aprovado por 5 votos a favor e 4 contra. Só para a população entender aqui, ó, ficou 4-4 e eu fiz o voto de Minerva como presidente, certo? Solicita a leitura do projeto de lei número 5/2025, que estabelece diretrizes para o convívio adequado de animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordarem, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Eu vou ser breve na minha discussão, porque eu já discuti da primeira vez, primeira votação, já fiz a discussão, mas aproveitando que tem alguns munícipes aqui presentes, acho que vale a pena reforçar o motivo do projeto de lei. Por diversas vezes a gente tem ouvido casos de maus tratos, animais soltos pela rua, sem comida, diversas situações com os animais. E quando nós pedimos socorro à Polícia Ambiental e à Defesa Civil, é que nós não temos uma legislação em vigor no nosso município que trate desse assunto. Então, pensando em melhorar a situação, para que a gente possa ter aonde correr, o que fazer, é que se foi feito esse projeto de lei. Obrigada. Está em votação o referido projeto.
Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 06/2025, que autoriza o município de Herculândia a fornecer transporte para a realização de tratamento médico a paciente com transtorno do espectro autista, independente da existência de convênio médico particular e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Pelo mesmo motivo da discussão anterior, sendo um projeto de minha autoria, eu quero só registrar que já é garantido por lei federal que todo portador do espectro autista tenha direito garantido no transporte. Porém, no nosso município, quando se trata de atendimentos, consultas que sejam particulares ou através de convênio, por algumas vezes se teve essa resistência na seção do transporte. Além do direito do transporte, dentro do projeto de lei se fala sobre a qualidade do transporte ofertado, onde uma criança autista, por exemplo, não pode sair de Herculândia às 7 horas da manhã e retornar ao meio-dia, às 11, para um atendimento que foi de meia hora. A gente sabe que tem todo um transtorno, não só para o paciente, mas também para o acompanhante nessa situação. Então, pensando em melhorar essas condições, é que se fez necessária a apresentação desse projeto de lei. Boa noite. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 09/2025, que estabelece o direito ao nome em logradouro público a todo servidor público da esfera municipal, estadual e federal que venha a falecer no estrito cumprimento do dever funcional dentro do território do município de Herculândia. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Não tendo inscrição, estamos em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 010/2025, que dispõe acerca da implantação do código QR Code em todas as placas de obras públicas municipais para a leitura e fiscalização eletrônica do município de Herculândia. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Só para complementar, né, que esse projeto também de minha autoria, para que as obras públicas instalem o QR Code, né, código QR Code, para que toda a população tenha acesso e possa fiscalizar através do código QR Code. Aí lá tem algumas, né, exigências dentro da lei e, se for aprovada, fica exposta para que o público possa ter conhecimento e que possa, né, em breve, né, ela ser implantada para que todos tenham essa fiscalização aberta.
Encerrada a discussão, está em votação o referido projeto. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 011/2025, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar, conforme especifica, e das outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordarem, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Não havendo inscrição, estamos em votação. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 14/2025, que institui a política municipal de incentivo ao esporte do município de Herculândia e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém sendo inscrito, está em votação o referido projeto. Está aprovado por todos presentes. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Eu encerro a minha fala de hoje prestando contas das atividades realizadas nessa quinzena. Dizer que dia 29 de agosto estive presente aqui na Câmara às 8 horas da manhã, onde foi efetuada a prestação de contas do CMDCA sobre a primeira doação, a campanha de doação através do Imposto de Renda Pessoa Física. Foi muito bom poder participar. Até o dia 28 de agosto, tínhamos em conta R$ 191.775,47, valor este que é um montante de 3 doadores, e mais uma multa que foi direcionada ao CNPJ do CMDCA. E esse valor agora está sendo estudado de que maneira poderá ser investido, gasto, poderá ser aplicado tanto no PRODAN, como no Espaço Amigo 1 e no Espaço Amigo 2. Então, só para transparecer aí para os demais e para o pessoal que nos acompanha de casa. E quero agradecer também mais uma vez a parceria da FAESP e do Senar por estar implantando no nosso município capacitações, desta vez uma parceria com a Casa da Cultura, com o PRODAN, através do nosso secretário da Cultura, Rogério Cabral, onde ele abraçou a causa também e conseguiu implantar nesta última semana o curso de artesanato com a palha do milho, onde foi efetuado diversas peças como suplá, cestas e bandejas, algo muito bonito, que eu pude estar participando e estar vendo de perto como funciona, e que com certeza será uma fonte de renda para essas pessoas que participaram desse curso. Muitos outros estarão por vir e nós iremos divulgar aos poucos conforme a agenda. Uma boa noite, muito obrigada. Nada mais havendo a ser tratado, seguimos em seguida com a 24ª sessão extraordinária.
2025. Pauta 24ª sessão extraordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação dessa sessão, sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão extraordinária. Aqui? Não está abrindo. Solicito a leitura do edital de convocação. Câmara Municipal de Herculândia. Edital de convocação. Senhores vereadores, nos termos do disposto no artigo 150, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, com fundamento no artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, vimos com a devida vênia perante Vossas Excelências para cientificá-los da convocação extraordinária da Câmara Municipal, destinada à respectiva apreciação e votação do projeto de lei complementar número 8/2025 e do projeto de lei complementar número 9/2025, ambos de autoria do Executivo, razão porque fica convocada a 24ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Herculândia, a ser realizada no dia 1º de setembro de 2025, após a sessão ordinária, ficando assim Vossas Excelências convocados a participar da referida sessão, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa. Herculândia, 5 de junho de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches, Presidência e Ciência dos Vereadores. Solicita a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 8/2025, que altera a lei complementar número 58 de 17 de maio de 2024, para garantir imunidade e instituir a gratificação por encargo especial aos servidores públicos municipais que atuarem como membros em processos administrativos disciplinares e da outras providências. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e dos seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer o uso aí, se manifeste. Ninguém. Estamos em segunda votação o referido projeto. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante a mão. Está aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contra. Solicito a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 9/2025, que dispõe sobre a criação de secretarias e dos cargos de secretários municipais correlatos, funções gratificadas em empregos públicos e da outras providências. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Ninguém se manifestando. Está em segunda votação o referido projeto. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante a mão. Quatro votos favoráveis e 4 contrários. Eu, como presidente da Câmara, voto favorável. Aprovado por 5 votos. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Dia 15 de setembro. Boa noite a todos.